Olá, está começando o Diversidade. Hoje a gente mostra o trabalho de um artista que une pintura, desenho, filosofia e educação. Leonardo Xavier é graduado em Artes Visuais e Filosofia. Ele atua como professor na rede pública de ensino e tem um ateliê no bairro Limoeiro. A gente esteve lá e bateu um papo super interessante, olha só. Assim como todas as crianças que gostam de desenho, eu sempre gostei, o desenho sempre esteve muito presente na minha vida como um hobby, como uma forma de expressão. E assim como todas as crianças, ao longo dos anos aquilo foi passando, só que se tornou mais frequente. E aí chegou na minha adolescência, meu pai, vendo aquela minha dedicação pelo desenho, mesmo sem ter muita técnica, fazendo mais de forma intuitiva, ele me decidiu a me matricular em um curso de pintura a óleo sobre tela que tinha aqui na cidade de Caratinga, no SESI Minas. Na época era ministrado pela professora Rosane Batista. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, e aí eu acabei me encantando ainda mais, porque eu tinha aquele primeiro contato com desenho, né, como eu disse, de forma bem intuitiva, mas é aquele contato com outra técnica, e eu fiquei assim, apaixonado. E aí eu fiquei lá uns dois anos estudando essa técnica de pintura a óleo, e foi se passando o tempo. Essa prática acabou ficando cada vez mais constante na minha vida. Depois eu acabei me aprimorando ao longo do tempo, de tanto dedicar, eu acabei pegando algumas encomendas, acabei usando isso como um hobby e como um extra, né, financeiro. Foi passando, as necessidades pessoais, né, foi chegando, e aí eu fui me distanciando um pouco da arte. Mas aí depois de muito tempo, apareceu a oportunidade de fazer uma graduação em licenciatura em artes visuais. E aí eu voltei novamente a continuar tendo esse contato com o desenho, continuar tendo esse contato com a pintura, dessa vez de forma mais intensa ainda. E desde quando eu comecei a fazer a faculdade de artes visuais, eu não parei mais. Eu tive uma disciplina de filosofia, que no meu tempo, no meu ensino médio, eu não tinha, a grade não tinha, por exemplo, sociologia, filosofia, não tinha essas matérias na grade. E foi meu primeiro contato com a filosofia, eu me encantei, né? E foi algo muito raso, porque a disciplina que eu tinha de filosofia no curso de licenciatura em artes era filosofia da educação. Eu vi como que minha mente abriu, né, com relação àquele campo. Eu pensei, por que não depois fazer uma faculdade de filosofia? Por que não? Mas depois que eu terminei a licenciatura em artes visuais, eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino da arte, que complementou ainda mais os meus estudos com relação da didática, como empregar o conhecimento que eu já adquiri, repassar esse conhecimento para os meus alunos. E aí depois eu fui e fiz a filosofia. Aí já foi algo mais intenso. E eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto de arte com a filosofia. Por incrível que pareça, eu falo isso com os meus amigos, eles ficam assim impressionados, porque se for analisar nessas duas graduações que eu fiz, eu aprendi mais de arte com a filosofia do que a própria graduação de artes visuais. A filosofia, na verdade, ela tem um campo que você trabalha só questões dela, que só ela trabalha, e tem outras áreas que ela trabalha. Por exemplo, tem filosofia do direito, filosofia da educação e outras filosofias. Mas dentro da filosofia tem um campo de estudo que chama experiência estética, a estética, que seria aquela sensação de contemplação, experiência do belo, né, das pessoas contemplarem a beleza, seja não só no campo da arte, porque trabalha mais o campo da arte, mas isso vai além do campo da arte, porque é algo metafísico, né? Então, eleva esses sentimentos, essa exploração, porque na verdade a arte, ela tem um cantinho especial na filosofia, porque a arte, ela envolve várias dimensões do nosso ser. E isso aí, quando isso vem à tona, você realmente consegue ter uma experiência estética, ou seja, uma experiência de contemplação, uma experiência do belo.
E quando você vai numa exposição de arte, quando você vai num teatro, quando você vai num cinema, quando você vê um grupo de dança, aquela experiência de você contemplar aquela performance artística, aquilo é experiência estética, aquilo é experiência do belo. Isso vale tanto no campo da arte como você aprender a contemplar, por exemplo, um fenômeno da natureza. A beleza pode estar até em coisas horríveis. E explicar isso é muito difícil, né? Como assim? Né? Um estranhamento pode ser belo, né? A história da arte está aí para nos mostrar. A arte contemporânea aí, que está à tona aí, né? Às vezes incomoda muitas pessoas, né? O artista Marcel Duchamp lá com o mictório, aquele foi como ele tivesse jogado uma bomba na janela e que explodiu, mudou a forma de pensar a arte. Bom, mas como um mictório ser arte? De que forma isso pode ser arte, né? Como as pessoas podem apreciar algo do tipo? Então isso incomoda. A partir do momento que causa um estranhamento, incomoda, e isso já é algo assim, né, que mexe com a gente. E a arte, ela mexe com a gente de todas as formas. Dessa provocação que a filosofia também tem, esse ato de provocar, né? A arte provoca. No próximo bloco tem a segunda parte dessa entrevista. Fique ligado. Estamos de volta hoje recebendo o artista plástico e professor Leonardo Xavier. Ele defende que a arte pode ser utilizada para enriquecer o conhecimento dos estudantes. E essa ideia já fez com que ele gravasse um documentário e coordenasse a publicação de um livro. Quando eu fiz a graduação em licenciatura em artes, aí eu comecei, né, a trabalhar na escola, só que eu nunca tinha, né, estado nessa posição de professor. E a minha condição de artista, eu já falei em outras entrevistas que isso é muito complicado. Por quê? O professor de arte, os alunos confundem, acham que ele tem que ser artista. E ele não tem que necessariamente ser artista, porque ele vai trabalhar questões culturais ali, né? História da arte. Ele não tem que necessariamente ser um artista. Lógico que as práticas, né, elas reforçam, né, o conteúdo, mas ele não tem que ser artista. E, em contrapartida, o artista, se o professor de arte for artista, mas também deixar o lado de artista prevalecer, ele pode interromper esse processo, porque ele vai encantar somente, né, os alunos que têm uma aptidão para a arte e os outros que não têm. E aí a minha condição de artista e professor, eu já até falei isso em outras entrevistas, que a minha função é de equilibrar isso, de artista e professor de arte, para que eu possa encantar a todos, não só aqueles que já têm uma aptidão para a arte. Eu participei de uma exposição, e tinha até um curador, Rodrigo Vivas, da UFMG, e ele falando lá, eu achei bem interessante que ele fala que a arte está no meio social, e você tem que, se você gosta de arte, leva o seu amigo, um pai leva um filho, leva a criança para estar num ambiente, né, artístico. Não é porque eu não gosto. Não, você tem que estar no lugar primeiro, você tem que criar um hábito de estar no lugar, de ver como que as coisas caminham, aprender a apreciar, mesmo sem conhecer, e aí depois sim você vai se envolver plenamente. Eu já até produzi um documentário que chamou o título, eu dei o título para ele como Arte como Base de Conhecimento, que a gente sempre tem, né? História, português e matemática, lógico, né? Como base de conhecimento. Por que não a história? Por que não a filosofia? E por que não a arte? E aí eu comecei a defender, né, essa ideia de que a arte ela pode ser vista como base de conhecimento, e eu montei um repertório de atividades didáticas durante um ano letivo, no qual os meus alunos iam participando, e no final eu peguei lá 3 alunos para darem um depoimento. Será que essas experiências que a gente adquiriu ao longo do ano letivo, ela pode ser encarada como um conhecimento? E aí eu tive um resultado assim extraordinário, porque eu percebi que as aulas, o conjunto, aquele repertório de atividades, acabou ajudando eles na história, ajudando eles na sociologia, na filosofia, né? Porque são temas que acabam, né, sendo transversais,
um tema, por exemplo, que um movimento artístico que acontece, por exemplo, na literatura, ele vai repetir lá, né, na arte, às vezes vai aparecer também na filosofia, na história, né, a arte e a história caminham juntos. Então, tendo esse cruzamento de informações e de histórias e de vivência, faz com que o aluno aumente o seu repertório de percepção, não só da arte, como uma percepção de mundo. Uma didática feita nesse documentário, surgiu uma história de ficção e fantasia incrível, que eu me orgulho muito de dizer, em todos os lugares que eu vou, todas as entrevistas que eu participo, eu tenho muito orgulho de falar, né, desse projeto que deu origem a um livro de ficção e fantasia escrito pelos meus alunos do ensino médio. Foram 3 anos de dedicação, eles escrevendo, 3 escritores, a turma como um todo ajudou na questão das ideias, mas teve 3 escritores principais ali para conduzir a trama, e eu tive a oportunidade de ilustrar esse livro, né, essa história. Então, para mim, é muito gratificante dizer isso, porque ver um projeto acontecer e nascer, né, você vê ele caminhando e depois ter uma conclusão magnífica, que é a publicação de um livro, isso para mim, né, eu não saberia com palavras mencionar o quanto isso é significante para mim. E esse trabalho que eu faço aqui no ateliê de ensinar, né, de ensinar a desenhar, de ensinar técnicas de desenho, de pintura, isso para mim é muito gratificante. Quando eu vejo que um aluno, né, ele aprimora o talento natural que ele já tem, ou outros que não têm talento nenhum, mas que gostam, vem e consegue, né, aprender a técnica, e para mim é muito gratificante, que é como se fosse cada aluno que passa por aqui, é como se fosse um pedacinho meu que estivesse indo junto com ele ali, no meu conhecimento, né, seguindo junto com ele ali, propagando. Tem pessoas que falam assim, mas qualquer pessoa aprende a desenhar? E aí, qualquer pessoa aprende a pintar? Eu posso te dizer com precisão, hoje eu tenho muita propriedade para poder dizer isso, que qualquer pessoa tem condição de aprender desenho, qualquer pessoa aprende a desenhar, assim como aprende a tocar violão, como aprende a andar de bicicleta, né? Mas só que tem que ter alguns requisitos, que é gostar muito, né? E dedicar como se, né, você fosse dedicar, se estivesse fazendo aula de violão, chegar em casa, continuar treinando os exercícios, e pro desenho e pintura você tem que fazer assim também. Só que tem uma coisa que eu não consigo ensinar, que é a questão da criatividade. Não tem como, eu posso ensinar a técnica, mas eu não posso ensinar a criatividade. A criatividade é de acordo com o seu repertório, é você que constrói tudo isso, né? É de acordo com as coisas que você lê, de acordo com as coisas que você estuda, é de acordo com as coisas que você assiste, né? Então, é o seu repertório cultural, o seu repertório de estudo que vai ser o ponto crucial para criar algo. E ultimamente, né, eu acho que o meu processo de criação é essa coisa criativa, né, esse instinto criativo, eu acho que ele veio mais à tona depois que eu fiz o curso de filosofia. O que me inspira, na verdade, são as próprias reflexões que eu faço no dia a dia, né, de como que a sociedade se comporta, como que as pessoas pensam de tal tema. Eu lembro muito bem de uma amiga, ela também é professora de arte, ela se chama Ieda, e a gente sempre troca conhecimento, a gente sempre troca figurinhas, né? Ela mora em São Paulo, ela também é uma baita artista, e eu lembro que eu falei com ela, nossa, eu tô perrengando para poder criar alguma coisa aqui, mas meu projeto não está saindo do papel, como que eu faço, hein? Como que surge isso? Como que surge a inspiração? Ela falou assim, Xavier, o que você faz? Começa a pensar em temas polêmicos. Começa a pensar em temas polêmicos que vai te dar um start, vai te tirar da zona de conforto, vai te provocar, e aí sim você vai começar a caminhar, vai começar a pensar e vai vir à tona todas as suas aflições, reflexões, emoções, e aí você vai conseguir criar. E eu segui o conselho dela e eu estou fazendo esse exercício até hoje. Agora ainda mais com reflexões filosóficas, né? Eu gosto de falar para os meus alunos, tem uma fala de um artista de rua, eu assisti num documentário, eu achei aquilo incrível, eu nunca consegui externar aquilo, eu sempre tive aquela preocupação, mas eu nunca consegui externar o que ele falou. Eu achei assim, extraordinário, que ele falava o seguinte, que viver da arte
As pessoas sabem que viver da arte é a coisa mais difícil que tem. Isso é uma questão que está sempre presente, né? O cara viver de arte é como se fosse um jogador de futebol que vira uma estrela. São poucos, né? Viver da arte é muito difícil. Mas tem uma coisa que as pessoas não sabem, que é, para um artista, viver de qualquer outra coisa que não seja arte é muito mais difícil. Aquilo eu achei extraordinário, eu me identifiquei muito com ele e hoje, né, e graças a Deus, eu não estou vivendo, né, eu tô sobrevivendo de arte, mas um dia eu vou viver de arte, mas só pelo fato de estar tendo esse contato com a arte praticamente que 24 horas. Quando eu não estou na escola lecionando arte, eu estou aqui no meu ateliê dando aula particular de desenho e pintura, ou então quando não tem aluno aqui, eu estou me dedicando aos meus projetos, às minhas criações, né, praticando. Então só de eu estar envolvido, né, me comprometendo como um todo com a arte, que é a coisa que eu mais amo, isso para mim é muito gratificante. O Xavier costuma postar os trabalhos dele no YouTube e nas redes sociais. No Instagram, o endereço é @vício-pela-arte. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.